Bora começar tipo Thundercat assim e tal. Seria massa mesmo. Fala galera, sejam bem-vindos à Sacristia, eu sou o Dinho de Lima. Era eu, Rafael? Fala galera, sejam bem-vindos à Sacristia, eu sou o Dinho de Lima. Eu sou o diácono Lion Fernando. Eu sou Rafael Melo e nós começaremos uma série sobre sacramentos. O tema de hoje é batismo. Chama a vinheta aí. Então é isso, estamos aqui com mais um convidado especial, diácono Lion Fernando. Explica um pouquinho quem é Lion, de onde vem, o que faz e tal. Eu fui ordenado recentemente, diácono no dia 4 de janeiro e sou consagrado da Comunidade Obra de Maria há 8 anos atrás, passou rápido, e moro na Missão de Palmas, Tocantins, atualmente com o Padre Jonas, que é o responsável da Casa de Missão. E ele hoje está conosco para iniciarmos essa série sobre sacramentos. Para começar, o que é o batismo? Qual a importância dele para o cristão, para a pessoa humana, para a igreja? E lá. Thunder! Oh. Então, a princípio, temos que entender que esse batismo foi aquele instituído por Jesus, quando ele decide fazer todos os meus discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, etc. e tal. Então esse batismo, o primeiro ponto é um mandato de Deus. Ele é o primeiro sacramento que nós recebemos, que é também chamado de sacramento da iniciação cristã. E nele nós deixamos de ser criatura para nos tornar filhos de Deus. E o batismo ele tem também o poder de arrancar aquela criatura do poder das trevas, do poder do maligno. Porque assim ele antes se tornava preso por causa da culpa do pecado original, assim ele é lavado. Tanto é que alguns padres antigos, os padres da igreja, chamam também de banho da regeneração. E a fórmula básica do batismo não é o batizar em nome de Jesus, é a fórmula trinitária, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí é essa mudança, diferente do batismo de João. O batismo do João é aquele batismo de conversão, não é o batismo sacramental. O que é belo no batismo é justamente isso, Ele cria esse elo com Deus, É um elo que, em tese, a gente não tem por conta do pecado original. O batismo vem e lava e traz esse elo de volta. Como ele acabou de falar, eu passo de criatura para filho de verdade, Tanto é que tem alguns, na história da igreja, nós vemos, da era primitiva, que deixava para se batizar só perto da morte. Porque assim como ele era todo regenerado, ele ia para o céu puro. Não tinha problema nenhum. É um atalho para ir para o céu. Aí uma grande dúvida que se gera é o seguinte: a diferença entre nós católicos no quesito do batismo é justamente o quê? A gente batiza todas as pessoas, especialmente, preferencialmente de criança, Outras denominações só mais tarde, só mais velho e tal. Qual é essa diferença? Por que essa diferença? Qual a importância de batizar as crianças? Qual o fundamento disso? Essa pergunta foi muito bem elaborada, porque foi uma pergunta de forma católica. Porém, nós não ouvimos isso de uma forma católica. Pois é. A pergunta geralmente vem: aonde que está na Bíblia que se deve batizar as crianças? Quando, na verdade, essa pergunta é puramente protestante, porque baseia-se no pensamento de Lutero, quando ele diz, só as Escrituras. Então, só a Escritura tem por base. Quando, na verdade, a Igreja de Cristo ela não está só baseada na Escritura, porque ela tem um tripé, que é a tradição, o magistério e a Escritura. Uma depende da outra. Então, essa tradição de batizar desde criança não é invenção da Igreja Católica. Agora vamos batizar, não. Está, primeiro, nós vemos na Bíblia, lá no batismo, quando aquele homem que era o carcereiro de Paulo e Silas, quando ele se converte, eles batizam imediatamente aquele carcereiro e toda a família. Porque, como a gente falou, se o batismo traz esse elo do homem com Deus, faz todo sentido a criança ser batizada. Porque não é apenas um batismo de conversão a uma fé, é um batismo de ligação. Isso mesmo. E o batismo ele também tem outra dimensão, que é ligar
ela à comunidade, em trazer a criança, o jovem, o adulto, à comunidade. Então ela tem essa dimensão, né, de salvação soteriológica, mas também tem essa dimensão eclesial, de fazer com que ela faça parte desse corpo que é a igreja. E quando se batiza quando é criança, tem outro detalhe, porque também tem aqueles adultos que são chamados de padrinhos, que são responsáveis de colocar e educar também na fé aquela criança. E aí um ponto importante, né? O padrinho, ele não é só figurativo, Não. ele é uma figura importante Ele tem na uma fé importância. do indivíduo, É. né? Ele não está ali de graça. Pode escolher qualquer pessoa para ser o padrinho do seu filho, não. Então, até que o direito canônico tem uma parte exclusiva que fala só sobre os padrinhos. Mas, Lion, Jesus se batizou com 30 anos, se batizou depois, e aí? Dan, dan, dan. Drama. Veja só, primeiro ponto que temos que entender, Jesus ele não era cristão. Pois é. Jesus ele era judeu. E o judeu, ele para assumir uma função ministerial, ele teria que ter os seus 30 anos. E muitos justificam, então eu só devo batizar quando eu estiver velho. Não. O batismo de Jesus, ele tem uma função ministerial. Ele foi menor do que o nosso, no sentido de que não era um batismo sacramental. Mas ele foi maior do que o nosso, porque tinha uma função do ministério que ele iria assumir. Então, por um costume, uma tradição judaica, ele foi batizado com 30 anos. Não como um batismo sacramental, mas para assumir um ministério. Algo que me impulsionou para trazer esse tema aqui hoje sobre batismo foi um post de Lion perguntando se nós nos lembrávamos da data do nosso batismo. Cara, e isso é uma parada muito importante que poucos de nós, cristãos católicos ou protestantes, né, que se batizam também, deixamos isso guardado em nossa mente. Muitos de nós não nos lembramos da data do nosso batismo. E aí, você lembra da data do seu batismo? Por quê? Deveria ser uma festa tão quanto a de aniversário, né? É muito importante. O engraçado é que muitas pessoas curtiram lá no Instagram, muitas pessoas curtiram lá no Face, mas poucas mas pessoas no comentário. colocaram a data. Rafael, você lembra da data do seu batismo? Não, eu já falei aqui. Da minha data eu lembro. Da minha data eu lembro tudo. Lembro. É claro. Lembra não, agora, eu depois que ele postou, meu irmão. Oxe, Mas aí eu te pergunto, Laima, qual a importância de lembrar dessa data? É justamente por esse ponto que nós sempre batemos, né? O tempo todo rodamos e sempre batemos nesse ponto, que é a questão da filiação adotiva. Ora, Jesus, de uma vez por todas, ele nos resgatou desse poder das trevas, o poder do maligno. É muito bom, nós não temos hoje, né, essa visão de escravos, como antigamente se tinha. Mas quando alguém era liberto, nossa, aquilo ali para eles era o máximo. Era uma festa. Era uma né? festa. Era uma alegria. Então não fomos só libertos podemos assim dizer, de algo físico, mas uma libertação espiritual que nos traz a salvação. Lembrando que sem o batismo não há salvação. Sem o batismo não há salvação. Mas tem alguns tipos de batismo, né, que a igreja coloca. E quando se uma criança morreu antes de ser batizada, ou se no processo do batismo não, ou se um aconteceu adulto, algum problema, se é um adulto no se um processo adulto de ele batismo, não teve a oportunidade, de se batizar, batizado. não conheceu a igreja. Aí, Se só há salvação com batismo, e se aconteceu isso, essa pessoa ela não foi salva, onde é que esse pobre ele foi parar? Primeiro que temos que entender a questão que existe outros tipos de batismo. Que primeiro vem o batismo de sangue, que é aquele no qual os nossos mártires que deram a vida em favor da fé, defendendo o seu, podemos dizer, o seu ideal, eles morreram e foram, podemos dizer, sacrificados, foram martirizados. É que mártir vem do grego martiria, que é testemunho. Então deram testemunho com sua vida. E outro batismo que nós podemos dizer que é o batismo de intenção, que muitos não foram batizados, mas ou aquele que morreu tinha a intenção, tinha o desejo de ser batizado, ou viveu a vida conforme a fé, não conheceu a igreja, mas tinha um coração bom, etc. e tal, esses também receberam o batismo de intenção. Porém, se vai para o céu, para o inferno e o purgatório, isso aí vai além do batismo. Vai além do batismo. Até porque nas escrituras diz que no dia X
haverá muito mais misericórdia do que a gente pode imaginar. Tanto é que, por exemplo, se tiver em perigo de morte, eu estou para morrer, mas eu não sou batizado, e tem tu, que não é padre, nem diácono, nem nada, você pode chegar, pegar água e me batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o batismo também, ele foi válido porque está em perigo de morte. É um detalhe, hein? Porque está em perigo de morte. Não vai encher seu canequinho de água e sair por aí batizando todo mundo. Não. Então, vimos a importância verdadeira do batismo para nós, né? Se você não sabe a data do seu batismo, corra lá na gaveta de documentos, procure saber, Rafael, a data do seu batismo, porque é uma data muito importante para você, cristão. Se não tiver, vá na igreja, procure o seu batistério. Pois é, vá na igreja onde você se batizou e procure saber qual foi a data e tal. E o mais importante, cara, se você chegou agora na igreja, se você que está conhecendo agora a fé cristã e quer se batizar, procure a sua paróquia ou a paróquia mais próxima da sua casa e marque a data do seu batismo. Marque a data da sua libertação. Do seu renascimento. Pois é, do seu elo com Deus. Procure. Olha aí, se vocês estiverem precisando de padrinho, tem 2 aqui, hein? É melhor conhecer a gente. Olha o que a gente coloque nos comentários. Para encerrar, a gente pede a você, se curtiu o vídeo, dá aquele like. Vai lá na fanpage que é facebook.com/sacristia. Curte a fanpage também. Divulga. Twitter. Pois é, o Twitter que é twitter.com/sacristia. Então assim, principalmente, o principal que a gente quer, continua esse diálogo conosco nos comentários do Facebook, nos comentários do próprio vídeo aqui no YouTube, porque é muito importante, que a sacristia é nossa, então é importante que você participe também. Né? Se a gente errou alguma coisa, se faltou alguma coisa, pois coloca lá embaixo. Dúvidas que ficaram, coloca lá embaixo. Porque aí a gente estende o programa. Sugestão de temas. Pois é. Comenta aí também. Lembrando que essa série de sacramentos, ela não vai ser uma série seguida. Vai ser esporádica, né? De tempos em tempos a gente vai falar sobre um sacramento específico, principalmente quando a gente tiver um convidado especial, como a gente teve hoje. Convidado especial! Desculpa aí, mas... Para a gente encerrar de forma mais bacana, a gente vai encerrar com a bênção do Diácono Lion para todos nós. Certo? Então, lá fica à disposição. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai a nós e ao trabalho que vocês desempenham em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz. Até a próxima, galera. Tchau. Até lá. Fala, galera. Sejam bem-vindos à Sacristia. Eu sou o Dinho de Lima. Eu sou Luana Andrade. Eu sou Marcelo Costa. Eu sou Rafael Melo e o tema de hoje é BBB 14 e a TV. Vem, vinheta. Solta a vinheta aí.